tudo bem? Olha eu aqui. Eu tô aqui só para falar um pouquinho para vocês, né? Eu vou fazer um pequeno resumo sobre os clássicos da sociologia. Primeiro eu vou começar falando sobre o Augusto Comte. Augusto Comte foi considerado o pai da sociologia, tá? Quando a gente fala de Augusto Comte, a gente vai falar sobre as situações todas da Revolução Industrial. A gente vai ver que naquela época o mundo se tornou um caos. Então imagine, os homens estavam trabalhando, né, de repente vem a Revolução das máquinas substituindo os homens. Então os homens que estão trabalhando, o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar desempregados. Então imagine, você tem conta, você tem coisas para pagar e de repente você não sabe mais o que fazer porque você está desempregado. Então, conta-se que naquela época, muitos, o que aconteceu? Eles começaram a se desesperar, fala-se que teve o maior índice de suicídio, né, naquela época. E por quê? Porque eles não sabiam como reagir diante daquele caos, daquela situação, da destruição toda da sociedade. Então, alguns começaram a saquear, outros começaram a destruir as fábricas. Se eu não vou ter trabalho, então ninguém vai ter, tá? E aí, outros, o que eles fizeram? Acabaram se suicidando. E aí a gente vai ver o quê? A sociedade, ela começou a se transformar, mas aos poucos. Então, para Augusto Comte, a questão do positivismo era aquela ordem e progressão. O progresso está chegando, mas de uma forma positiva. Tá tendo desemprego? Tá, mas todo o progresso, toda evolução, ela traz as consequências, ela traz as coisas difíceis e a gente vai poder passar sobre isso. E aí falar também de Augusto Comte é falar da lei dos três estados. Quais são? Estado teológico, estado metafísico e estado científico ou positivo. Então o que acontece? No estado teológico, as pessoas elas contemplavam as coisas e elas não questionavam, essa que é a verdade, né? A gente vai lembrar da questão da mitologia, a questão quando os deuses mandavam em todas as coisas, e as pessoas acreditavam como sendo tudo normal, ninguém questionava. E aí passa essa idade, esse estado teológico, ele equivale à idade antiga. Aí a gente sai da Idade Antiga e a gente vai para quê? Para a Idade Média. Entre a metafísica, agora aqui é a questão da metafísica, a questão da filosofia, dos questionamentos. Então as pessoas não acreditam mais em tudo como acreditavam na Idade Antiga, tá? Aí a gente sai da Idade Média e a gente vai para onde? Para a Idade contemporânea, moderna, aquela que a gente está vivendo hoje, que seria o estado positivo ou metafísico, tá? Então, o que acontece agora? As coisas, elas são vistas como sendo reais a partir da ciência, né? A partir da comprovação científica. Então, aquilo que não é comprovado cientificamente, o que vai acontecer? Ele não é verdadeiro. Outra coisa também que é interessante, lembra da nossa bandeira? O que está escrito lá na nossa bandeira? Ordem e progresso. Essa ordem e progresso, vocês acham que ela tem a ver com Augusto Comte? O cara tá lá longe, e aí o que acontece? Claro que ele não influenciou, né? Muitos podem pensar assim, mas olha só, quem pensou assim pensou errado. Por quê? Porque, né, a gente tem o que? As influências da política. Então o Brasil estava nessa questão toda de reformar a política aqui. E aqui tinha adeptos também de Augusto Comte que estavam na liderança, né, dessa questão política. E aí eles acabaram sendo influenciados. Sei lá, quando Augusto Comte colocou o positivismo, a sociedade se ergueu, mesmo diante das situações das crises e do caos. Aqui no Brasil também pode acontecer isso. Então a gente vai colocar ordem e progresso na nossa bandeira com esse clima positivista, tá? Esse é um brevezinho resumo mesmo sobre Augusto Comte, tá bom? Bye, bye. Daqui a pouco eu mando do Emig Durkheim, ok?